Hoje eu quero falar sobre tempo e propósito. Quero dizer para vocês que há tempo para tudo debaixo do sol. O mais sábio dos homens, logicamente excluindo Jesus de Nazaré, o nosso Deus que se fez carne, Salomão, ele vai escrever em Eclesiastes capítulo 3 sobre o tempo. A impressão que nós temos é que quando Salomão escreve o livro do Eclesiastes, ele está azedo, ele está vivendo um tempo em que ele não encontra respostas para algumas questões da sua vida e da vida daqueles que estão do seu lado. Ele vai dizer que depois de construir tudo que ele construiu, ele vai dizer, nada disso tem valor, tudo é inútil. Isso é correr atrás do vento, e ele vai dizer que a única coisa que vale a pena é temer ao Senhor. No final dele ficar rico, ele ficou rico, ele teve para si construções, ele ficou marcado por ser um habilidoso político, ele ficou marcado pelo crescimento de Israel, aquilo que Davi conquistou, as suas fronteiras vão se desdobrar em quase 10 vezes mais do que era a geografia do seu país, da sua nação Israel. Ele conquista o coração de tantas mulheres, a ponto dele ter 1000 dentro de um harém. Ele é um homem que comeu do melhor, bebeu do melhor. Ele é um homem que recebeu uma instrução do Senhor, como uma instrução de alguém sábio. No final ele diz, não valeu de nada isso tudo foi perda de tempo. E então ele começa o capítulo 3 do livro do Eclesiastes com a seguinte informação: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de correr, de conter, é o que nós estamos experimentando hoje. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nenhum de nós vai conseguir escapar do tempo. O tempo, ele é absolutamente democrático na nossa vida, e todos nós temos 24 horas por dia, e experimentamos 7 dias na nossa semana, e vivemos 30 ou 31 dias por mês, à exceção do mês de fevereiro, e 365 dias por ano. E esse tempo, ele é carregado de experiências em que há tempo de rir e tempo da gente se lamentar. Experiências onde há tempo de você plantar e há tempo de você recolher aquilo que você plantou. Mas em tudo há um propósito debaixo do sol. Então você não pode se imaginar como se fosse uma pequena ferramenta ou uma pequena peça dentro de um conjunto de bilhões de pessoas em que Deus não te enxerga, em que Deus não te vê, em que Deus não te percebe, ou que não há propósito para a sua vida. Existe um propósito específico para cada um de nós debaixo desse sol que nós experimentamos. Existe uma chamada, e existe um tempo para que essa chamada e esse propósito se cumpram na nossa vida. Tem muita gente que desiste do propósito, tem muita gente que desiste do chamado, tem muita gente que pega atalhos na sua vida. Judas, ele havia sobre a vida dele, sobre a vida desse homem, uma vocação de discípulo, mas ele aborta o sonho de Deus, ele vai trair ao Senhor por algumas moedas de prata, e depois ele vai se enforcar.
Existiu um propósito na vida de Saul, que foi ungido rei de Israel, mas que no final da sua vida, a rebelião, o orgulho, o levou para longe de Deus, afastou o Espírito de Deus da sua vida, ele passou a ser atormentado por espíritos malignos, e no final da sua vida, muito triste, derrotado, sem os filhos, ele se suicida. Existe um propósito para gente que acha que não tem propósito. Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava fazendo pão no lugar aonde que se prensava as uvas, e quando um anjo visita ele, nem ele acredita nele. Ninguém acreditava em Davi. Os pais de Davi não acreditavam nele, os irmãos de Davi não acreditavam nele, e ninguém sabia que Davi já tinha lutado com o urso e com o leão nos bastidores da sua vida. Quando Deus chama Jonas, um profeta, Jonas não acreditava nem nele e nem naquilo que Deus havia de propósito para a vida dele, porque o coração de Jonas estava fechado apenas para o povo de Israel, e ele não acreditava que Deus estava pedindo para ele, para levar uma mensagem de salvação a um povo iníquo, um povo pagão, a um povo que não se importava com Deus. Se você for olhar nas Escrituras Sagradas, você vai ver, a partir do capítulo 9 do livro de Atos, que ninguém acreditava no apóstolo Paulo como o apóstolo Paulo, porque ele era uma fera que desempenhava um papel de inimigo do povo de Deus, e quando Deus fala com Ananias, que estava orando, as pessoas diziam para Deus, ele falou assim, acho que o senhor não sabe o que o senhor está fazendo, Deus. O senhor está me mandando ir orar por um homem que está levando cativo toda a igreja em Jerusalém, e veio para Damasco para torturar. Então nós achamos que Deus ele perdeu o controle, ou que Deus não sabe o que está fazendo, ou que os propósitos de Deus estão de alguma maneira enganados. Quando a palavra de Deus fala sobre propósito, diz que eu e você temos um propósito que é destinado a cada um de nós, que é ser igual a Jesus Cristo. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você seja igual a Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29 diz para a gente que todas as coisas vão cooperar conjuntamente. Existe um destino, um predestino. Não existe predestinação no sentido, você vai ser salvo e você não vai ser salvo. Isso é uma doutrina fora. São argumentos que são recortados da Bíblia, que tentam justificar uma predestinação que a Bíblia não dá. Nós somos sim predestinados ao céu, todos nós. Nós somos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. E é isso que Romanos 8, 28 e 29 principalmente diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Existe um propósito de Deus para mim e para você. O nosso Deus é um Deus generoso, o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus que nos capacita segundo aquilo que nós suportamos. Hoje pela manhã, eu estava num devocional em Mateus capítulo 25, estava revendo tudo aquilo que nós havíamos ministrado na igreja, e eu invadi aí o capítulo 25, que fala sobre o fim dos tempos. É um capítulo que traz consigo 3 parábolas, em que Jesus fala, não para alertar ao fim do mundo, ao fim dos tempos, quero fazer uma correção, mas para alertar sobre como devemos esperar
o fim dos tempos, como um porteiro com uma candeia na mão, como uma virgem que tem também uma candeia na mão, não uma, mas 10 que devem ser prudentes. E ali, algo impressionante, ele diz, olha, o reino de Deus é como um senhor que vai viajar para o exterior, então ele pega os seus bens e distribui entre seus servos. E ele vai dizer, para um ele deixa 5 talentos, para outro ele deixa 2 talentos, e para outro ele deixa 1 talento. Deus dá para a gente algo que não é nosso. Deus não deu para aqueles servos algo que era deles ou algo que era dos outros. Deus deu, ou aquele senhor que na parábola aponta para Deus, você sabe que a parábola o que é? É uma história da terra, mas que acontece no céu. O reino de Deus é semelhante, eu vou fazer aqui, a um semeador que sai a semear. O reino de Deus é semelhante ao pescador que pesca peixes bons e ruins. O que é uma parábola? É uma história cheia de mensagens que propõem que a gente entenda através de coisas simples e realizações simples aquilo que acontece no céu. O que é uma parábola? É uma história esticada, é uma história levantada assim, com um monte de experiências normais, domésticas, mas que aponta para alguma coisa espiritual que está no céu. Ele faz uma comparação então, e ele diz, olha, teve um que recebeu 175 quilos de ouro, são 5 talentos. O outro recebeu 70 quilos de ouro e o outro recebeu 35 quilos de ouro. Aí o que tinha 175, pegou isso, investiu e dobrou esses talentos. O talento aqui não é aquilo que você faz de bom, não é a capacidade que você tem de produzir, mas o talento aqui, ele está falando sobre um recurso que não é teu e que Deus dá. E o outro que tinha 70, ele dobra 75, 70, perdão, ele dobra esse valor, e o outro tem um que enterra o talento. E Jesus então, ele chama a responsabilidade minha e sua, sobre a gente cuidar bem daquilo que ele dá para a gente. Ele vai dizer no final, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas nenhum de nós vai ser cobrado acima daquilo que Deus deu para o propósito. Existe um chamado para mim, existe um chamado para você, existe um propósito de Deus nessa jornada da vida para a gente. A gente não foi chamado para viver apenas um dia atrás do outro. Dentro desse dia atrás do outro, dentro das nossas realidades individuais, existe um propósito de Deus para mim e para você, para se cumprir, e em todas essas coisas, sejam boas, sejam ruins, Deus quer que você fique igual ao Filho dele, porque foi a isso que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Existe então uma razão para a gente existir. Em Salmo 139, de 13 a 16, diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Existe sim um propósito para você. E muita gente, quando experimenta dias ruins, ele vai dizer: mas é para isso que existe a vida? É só para lágrimas? É só para choro? E você acha que Deus esqueceu de você. Só que Deus já tinha um projeto para você que só você pode abortar. Deus tem um sonho para mim e para você que só nós podemos destruir. Porque existe uma seta que aponta para uma caminhada. Nós tivemos há 2 semanas atrás, já que o texto de Salmo 139 diz que Deus nos conheceu quando éramos embrião ou embriões, nós tivemos a notícia de que na Colômbia o sistema judicial aprovou o aborto a partir da 24ª semana.
minha neta, filha do meu filho, hoje está com 24 semanas. Aonde começa a vida? Aonde que gente é gente? Há uma proposta para que eu seja favorável ao assassinato de um bebê. Eu trouxe, há 2 quartas-feiras atrás, um vídeo, que logicamente eu não expus para a igreja, mas eu expus a reação das pessoas vendo o vídeo. Então, normalmente, quando a criança ela é indesejada, a gravidez é indesejada, ou inesperada, aí cria no coração das pessoas, no coração, uma justificativa, para quê? Para você interromper a gravidez. E Deus, ele se mostra assim, de uma maneira muito decepcionada, quando esse tipo de comportamento, ele se apressa a ganhar força dentro do povo de Deus. Por quê? Porque existe um propósito para a minha vida e para a sua vida. Quando começa a vida? Com 1 mês, com 12 dias, com 20 semanas, com 40 semanas. Quando que a gente é gente? E aí começa a viver, a gente vive um mundo em que você abortar, você matar, ou seja, onde você esteriliza uma população, aonde você tem justificativa para matar. Ah, vamos matar porque não é gente. Foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, o assassinato de judeus, dos não arianos, não eram só judeus, mas os judeus foram muito massacrados. Na Alemanha nazista, não havia problema em matar judeu, porque judeu não era gente. Durante os 4 séculos de escravidão e tráfico negreiro que o Brasil sustentou a economia brasileira, negro não era gente, negro era peça. Mata, não tem valor. Mata, não vale nada. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quantos aqui estão orando pela Ucrânia, de verdade, orando de verdade? Levanta a mão. Pode abaixar a mão. Quantos aqui estão orando pela Rússia? Pode baixar a mão. Quantos aqui estão orando pelo Putin? Você está vendo como é que nós somos partidários? Você percebe como é que o nosso coração, ele é enganoso? Como se Putin não tivesse sido, ou não fosse também, o alvo de Deus. Aí você vê uma campanha para a gente ir para a Ucrânia, para fazer coquetel Molotov. Um grande atirador, franco atirador, atirador de escola, de elite, sai de um país para ir para lá para matar russo. Mas a gente não vê, e aí eu conversei durante o feriado do carnaval com um amigo meu, que abriu meus olhos a respeito de uma potestade, que faz a gente dividir o coração entre um lado e outro lado. E não é nada disso. Na verdade, quando a gente estuda, e eu falei um pouquinho sobre isso no culto da manhã, de domingo passado, sobre o livro do Apocalipse, quando a gente vê no capítulo 6 a abertura dos selos do Apocalipse, a gente vê lá um dos 4 cavaleiros montado num cavalo vermelho, e foi-lhe dado poder de tirar a paz. Não são 2 potestades, é uma só. É uma só que divide a gente. É uma só que reparte a gente. É uma só que afasta a gente. É gente de uma mesma família que não se fala. É gente de uma mesma família que não se dá. É gente que numa mesma família que polarizou pensamentos. E agora eu saio do teu grupo do WhatsApp porque eu te odeio, porque você ama alguém que eu odeio também. Então o amigo do meu inimigo se torna o meu inimigo.
Não se engane. O que Jesus disse é que o fim dessas eras vai acabar. Assim como tem acabado de geração em geração. O Putin, ele vai passar, como passou qualquer outro presidente, ditador, rei, imperador, sobre a Faraó, czar, César, que passou sobre a face da terra. Vai passar. Time de futebol, vai passar. Aquilo que você se apaixona, vai passar. Então, quando o nosso foco está não na razão pela qual eu existo, mas na razão pela qual eu me apaixono, a gente se engana. A gente mente para a gente mesmo. Eu minto para mim mesmo. E em vez da gente juntar aqui um só corpo, um só pensamento, para servir ao rebanho, ao povo de Deus e aqueles que estão fora da igreja, a gente começa a viver em lados opostos, em partidos opostos, em posições que se confrontam, e Deus não tem nada a ver com isso. Existe um propósito para nós, Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Por que ele fala isso para Jeremias? Porque Jeremias não acredita nele. E tem muita gente dentro da igreja que não consegue acreditar nele. Por quê? Porque você vê alguém que tem 5 talentos e fala assim, ele é demais. Ele canta bem, ele prega bem, ele serve bem, ele é fantástico, então eu não vou nem me envolver. Eu não consigo chegar na capacidade dessa mulher, desse homem. Tem aquele que tem 2 talentos. Quando alguém está acima da média, você olha e fala, mas ele desempenha muito bem o que ele faz. Imagina se eu vou lá cantar. Imagina se eu vou lá cozinhar e fazer aquela costela. Imagina se eu for ser líder de uma célula, se eu vou fazer recepção. Imagina, eu tenho um talento só. Como se um talento só fosse pouca coisa. Como se 35 quilos de ouro fosse coisa pouca. Então, tem gente que tem talento, mas para não se envolver, prefere o quê? Pagar outra pessoa para fazer. Para ele não se envolver, o que ele prefere? Empurrar aqueles que já estão. E aí Deus, ele volta na sua jornada, o chefe da casa volta, e quando ele vê que um dobrou o talento, outro dobrou o talento, e o outro enterrou o talento, ele falou, o que você fez? E ele chama de servo mau. Eu e você temos uma convocação para servir. Não é que a gente tem que servir porque é obrigação, não é nada disso. O serviço que a igreja proporciona através da minha vida e através da tua vida, é um serviço que edifica pessoas. Deus, ele dá dons para a gente, não para a gente usar para a gente. Eu falei aqui que o único dom egoísta é o dom de línguas, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Por isso que 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que ora em línguas, também peça para profetizar e para interpretar línguas, porque assim você vai edificar todo o rebanho. Existe um dom dentro de mim, dentro de você, que ele tem que funcionar além da hora do culto. Não é um dom que você usa aqui e adora a Deus e vai embora e fala, tchau Deus, agora eu encolho, agora eu recolho, agora eu enterro esse dom, para que quando eu voltar no próximo culto, eu faça ele ressuscitar do meio da terra. Não é isso. O que Jesus chama a atenção da gente, é que tem muita gente que acha que não tem valor, quando na verdade tem muito valor. Você vê que Marta,
Os 3 amigos de Jesus ficavam numa aldeia chamada Betânia. Fica a 2 quilômetros de Jerusalém. Você vai a pé assim, você chega lá em alguns minutos de caminhada. Tinha Marta, extraordinária, aonde? Na tarefa de servir, de cozinhar, de preparar um lugar para o Senhor. Existia Maria. Maria, irmã de Marta, era adoradora extraordinária. Mas Jesus não vai visitar ele, senão por causa de Lázaro. Aquele que a gente acha que não tem valor. Aquele que você acha, não, quem tem valor é Marta e Maria. Lázaro, tadinho, já até foi sepultado. E Jesus vai desenterrar aquele que todo mundo pensa que não tem valor. Esse propósito que Deus tem para a gente, essa razão, ele não é o destino, ele é a jornada que Deus nos dá. Não é o alvo da onde você vai chegar, mas é a maneira por onde você vai caminhar. Todavia, Atos 20, 24, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, a impressão que a gente tem é que ele só se metia em confusão. Pensa num sujeito que tinha um temperamento a ponto da igreja expulsar ele. O apóstolo Paulo, ele foi expulso da igreja de Damasco. O povo falou assim, não queremos mais você aqui. Ele vai para o deserto da Arábia, ele fica, daqui a pouco, depois de 10, 13 anos, Barnabé chama ele para uma viagem missionária, em Atos 14, o Espírito diz, olha, separa para mim Paulo e Barnabé para uma outra obra, e ele sai. Quando termina a primeira viagem missionária, ele já estava fazendo uma confusão com João Marcos. O pau quebrou, João Marcos abandonou, não sei se foi covardia, a Bíblia não revela. E aí quando começa a segunda viagem missionária, está lá ele arrumando confusão, com João Marcos eu não vou, ele amigo de Barnabé, ele sai no pau. Quando a Bíblia diz, houve não pequena confusão, gente, é porque o pau quebrou. A igreja rachou, o ministério rachou, foi um para um lado, outro para o outro. Aí Paulo pega Silas, vai embora. Aí Barnabé pega João, vai embora. Um vai para Mísia, um vai para Sicília, um vai para Síria, o outro vai para a Europa. Mas havia um propósito. Paulo, com aquela paixão de falar do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai bater boca com todo mundo. Ele entra no meio de uma procissão em Éfeso. Ele fala sobre a idolatria. Ele fala sobre deuses que não respondem, que não tem boca, não tem olhos, não veem, e não tem nada por trás desses, são falsos. Mas Jesus é o Deus verdadeiro. Pensa num homem corajoso, pensa num homem macho, cabra macho. Aí isso acontece com ele, ele é preso. Aí ele é preso, ele já tinha tomado surra de vara, já tinha sido chicoteado, ele já tinha sido apedrejado, mas havia um propósito para ele. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Aí ele vai pregar para Félix. Félix se treme todo. Ele prega para o procônsul Paulo Sérgio. Ele vai chegar em Roma aos trancos e barrancos. Mas como não havia internet, não havia telefone, não havia WhatsApp, ele vai parando de lugar em lugar. Ele de repente sofre um naufrágio em Malta, e ali ele chega, depois de ficar 3 dias no mar, ele chega na terra recebido por um homem. Aí esse homem está vivendo um problema de enfermidade, e ali ele ora, o enfermo é curado, aí o evangelho se espalha. Todos os centuriões, todos os soldados que levam ele se convertem. Dentro de Roma, existe uma família. Parece que ele começa uma célula ou uma igreja
dentro da corte romana, havia um propósito para ele. Mas o propósito que Deus tem para você, você não pode sair daqui, pastor, mas é Paulo. Eu também não sou Paulo, eu não sou Billy Graham. Deus não dá para você um talento que você não vai carregar, porque Deus dá a segunda capacidade. Eu sei exatamente o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, e o chamado de Deus para mim, eu sei exatamente o que eu não posso fazer. Então existem áreas na tua vida que você prosperou, que o fruto vingou, que você frutificou, e tem áreas que você está insistindo e que você não frutifica. Então você fica insistindo às vezes que é derrotado, mas na verdade você não é derrotado. Você está fora do projeto, você está fora do plano, você está fora do propósito, você está só fora do chamado que Deus deu para você. É só isso. Quando perguntam para João Batista, qual era o propósito de João Batista? Ser a voz do que clama no deserto. João Batista, ele tem um dom apostólico, apesar de não ser apóstolo. Ele tem um dom profético, ele prepara o caminho para o Senhor. Aí perguntam, tu és o Cristo? Ele diz, não sou. Tu és Elias? Não sou. Tu és um dos profetas? Fala para a gente. Ele diz, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele sabe exatamente quem ele é, e ele sabe exatamente quem ele não é. Essa identidade vai funcionar com o quê? Com o propósito que Deus deu para mim e o propósito que Deus deu para você. Quando nós falamos de propósito e de serviço, Deus, ele vai voltar, o seu Filho Jesus vai voltar, e ele vai fazer uma prestação de conta. A empresa não faz um balanço, vamos fazer um balanço aqui do final do ano, do final do mês, vamos ver o que deu certo, o que não deu certo, quem foi aqui, quem foi o meu gerente, quem foi o meu diretor, eu pego aqui a vertical da empresa, o que deu certo, o que não deu certo. Deus, ele faz balanço. Em Mateus 18, Deus faz balanço. Ele pegou o livro, é a parábola do credor incompassivo. Começa com uma pergunta de Pedro, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, eu perdoarei? Até 7, Jesus diz, você está errado. Até 70 vezes 7, você fez a prova do Enem e ficou reprovado. Você fez a prova e conseguiu assinalar a alternativa errada. E o reino de Deus é como o rei que faz contas e descobre que alguém deve uma enormidade de trilhões de caminhões de ouro e não dá para pagar. Esse Deus, ele faz conta comigo e com você. Bom Retiro é uma igreja que hoje tem sido referência para um monte de gente mutilada, para um monte de gente destruída, para um monte de gente decepcionada, para um monte de gente que chega aqui em pedaços. Bom Retiro está sendo uma referência para um monte de gente boa, para famílias que se consertaram, para maridos que têm amado a esposa, para esposas que têm usado uma sabedoria dentro de casa para construir um lar segundo a glória de Deus, para filhos. Gente, o que o ministério infantil está fazendo para o seu filho, o que os pastores têm chorado aqui em favor da sua vida, se você acompanhasse o dia a dia da igreja, você ia ficar feliz de ter a cobertura espiritual dos pastores que estão aqui. O que a igreja tem trabalhado para a gente poder oferecer o melhor, para a gente poder oferecer o conforto, para a gente poder oferecer uma palavra que mude a rota da vida, que conserte um destino trocado, que destranque o ministério. A igreja tem feito. Mas você não pode ser um espectador de tudo. O que a gente chama, não é para a igreja só bater palma, aplaudir e empurrar, e falar assim, e você que está carregando 5 talentos, que bonito, legal, força! Mas para você aprender a vir com a gente e a repartir todo esse peso que é cuidar de rebanho. A gente tem a responsabilidade de cuidar da nossa própria família. Aqui é todo mundo igual. Aqui todo mundo levanta cedo, acorda tarde,
Levanta cedo, dorme tarde. A maioria de nós tem filhos e sabe a responsabilidade que é, e as fases que os filhos vão passando, e como isso é diferente de fase para fase, de maturidade para maturidade. Todo mundo tem que alcançar meta na empresa, todo mundo tem. Todo mundo tem uma responsabilidade, mas o que Deus diz é que há algo bom no serviço. Você pega homens aqui dando testemunho ontem da alegria de ficar durante a chuva no estacionamento, em vez de participar do louvor. Eu fui para casa, falei, mas que coisa louca, eu fiquei feliz de trabalhar, eu fiquei feliz de assumir a cozinha, de assumir a churrasqueira às 6 da manhã, tinha um irmão que às 6 da manhã estava, é 6 horas, eu estou aqui às 6 horas, cadê a turma para abrir aqui? E ele sai daqui numa alegria, numa festa, às 5:30 da tarde. Então, quando Jesus diz, coisa mais aventurada é dar do que receber, ele está falando de felicidade, é isso que é a bem-aventurança. Agora, não imagine que você ainda está procurando o que você vai fazer. Como eu disse aqui, não tem a ver com o destino, tem a ver com a jornada. Tem muita gente que só vai descobrir o seu valor quando? Quando começar a trabalhar. Tinha gente aqui que eu falo assim, esse irmão aqui é experiência, é discernimento espiritual. Esse homem aqui, ele tem uma vocação e ele não acredita nele mesmo. Ele não consegue perceber, fala, não pastor, fica que nem Moisés quando se encontra com Deus em Horebe. Deus fala para Moisés assim, Moisés, tira tuas sandálias, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou o Deus de teus pais. Ele já tinha desistido de pastorear, de salvar, de libertar o povo de Israel há 40 anos. Já viu gente que joga fora ministério? Já viu isso? Ele acha que Deus se esqueceu. Por quê? Porque Moisés fez uma burrada, desculpa a expressão, mas fez. Ele vai querer matar um soldado, ele vai querer libertar o povo de Deus na carne. A gente faz a gente dá esses tropeços, a gente pisa nas pedras, a gente se escorrega, e aí a gente se envergonha. Aí você fala, não é nada disso, e o meu negócio não é pastorear a gente, não é governar a pessoa, é cuidar de rebanho. Aí ele foge para Midian, e fica lá com o sogro dele, Jetro, gente, aliás na Bíblia, fala muito bem do sogro, né, gente? Não, mas tem sogra legal também. Tem sogra, tem Noemi. Noemi é uma sogra legal. Pelo menos uma é legal. Pelo menos uma, agora me veio à mente uma sogra. Mas sogro, ele está lá, ele ensina Moisés a pastorear, e aí Moisés pede uma cabritinha. Ele está preocupado em quê? Em multiplicar a riqueza do sogro. Aí Deus aparece para ele e fala assim, Moisés, volta para o Egito. Ele, você está doido. Mas aí ele fala assim, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu nunca fui bom em me expressar, nem ontem, nem anteontem, eu não vou de jeito nenhum, eu nem conheço mais o Egito, já mudou toda a sinalização de trânsito daquela cidade, já está tudo diferente, o faraó já até morreu, foi o filho dele que assumiu, eu nessa vocação, não, eu estou bem aqui, ó, como é que eu fiquei rico? Olha que eu vou ser herdeiro de Jetro, ó, casei com a primogênita de Jetro, e agora, o baú mesmo, eu casei com a filha do dono da lancha, então não vou sair daqui. Aí Deus fala, Moisés, não tente me convencer. Então a gente fracassa num ministério, numa chamada e numa vocação, e aí a gente encontra um caminho novo, e a gente prospera nesse caminho, e aí a gente acha que Deus vai desistir do caminho. Deus tinha dado um sonho para José, e nesse sonho ele olha para o céu, vê 12 estrelas, na verdade eram 11, porque ele era a 12ª, o sol e a lua que se dobram, que se curvam diante dele. Deus já havia dito que ele ia receber o quê?
a direção, o governo de toda a família de Jacó, de Israel. Ele é lançado, rejeitado pelos irmãos, ele vai para o buraco. Ele vai para a prisão, ele fica 2 anos na prisão. Ele fala assim, ó, Deus acabou. E ali na prisão, gente, ele era chefe da prisão. Olha, o carcereiro entregou tudo na mão dele. Como agora você é o chefe aqui. Pô, que bom, gente. Eu ia morrer, estava acusado de ter traído a própria mulher do faraó. Estou bem aqui na prisão, virei aqui o chefe do negócio. Virei o diretor da área aqui. Virei o chefe falou assim, toma a chave aí, te vira. Deus tinha um sonho para José. Aí José, um dia que o faraó tem um sonho, que na verdade foi um pesadelo, das 7 vacas gordas e das 7 vacas. Eu tive um sonho com você. Eu tive um sonho, e aí você chega, interpreta o sonho, dá a solução econômica, junta 20% de tudo. No final de 7 anos você vai deitar e rolar. Ele coloca o quê? José à frente do governo e se torna um governador da maior potência do mundo. E ele está muito bem, ele deixou de ser chamado de José, não me chama mais de José não, não me chama mais de presbítero, não me chama de diácono, me chama de servo de Deus, não me chama de pastor, não me chama de obreiro, não me chama disso, me chama de Zafinat Paneah, porque é o nome que ele recebeu no Egito. Ele recebe uma outra identidade, ele está andando no carro do faraó, o faraó pegou o carro dele e deu o segundo carro, né? Ele devia ter uma Ferrari, ele entregou a Lamborghini ou vice-versa. E ele está lá caminhando, está feliz, teve 2 filhos, esqueceu do ministério, esqueceu do pai, esqueceu dos irmãos. Mas Deus não esqueceu de José. Deus não esquece da vocação. Um dia ele tem que rasgar suas vestes e dizer assim, eu sou José. Eu sou o irmão que vocês fizeram mal contra mim. Então tem muita gente que pensa que o primeiro fracasso é um ponto final no destino que ele tem, na jornada que ele tem de servir a Deus. Isso é mentira. E servir a Deus, gente, a gente fica pensando que servir a Deus é só servir num ministério que está autorizado, num ministério que está implantado dentro de uma igreja. Não é isso não, gente. Não, vai muito além disso. Quando você serve a Deus, havia mulheres, em Mateus capítulo 25, que servia a Deus com seus bens. Em Romanos capítulo 8, diz assim, aquele que serve, sirva com todo o teu coração. Existe espaço para todo mundo, porque existem peças desencaixadas dentro do coração de todo mundo. Existe gente que hoje precisa de cura da alma, existem mulheres que precisam de sabedoria, existem homens que precisam ser redestinados à sua masculinidade, ao seu propósito como homem sacerdote do lar. Existem filhos que precisam voltar à obediência, aí você olha e fala, pastor, mas eu não canto, eu não louvo, eu não tenho os 5 dons, os 5 talentos que o irmão tem, mas você tem um que ninguém tem. Você tem um que ninguém tem. O propósito da gente, quero chamar o Ministério de Louvor, o propósito da gente não é o destino, mas é a jornada que Deus planejou para a gente. Salmo 119, 26 a 27. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora, ensina-me os teus decretos, ajuda-me a entender teus propósitos e eu meditarei nas tuas maravilhas. Hoje, nós temos uma igreja aqui muito jovem. Você quer ver uma coisa? Quantos estão aqui nessa igreja há mais de 4 anos? Levanta a mão. Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Mais de 4 anos. Fica com a mão levantada, por favor. Quem não está com a mão levantada, olha para trás. Olha para trás, olha para o lado. Vocês estão entendendo isso? Pode baixar. Nós temos uma igreja aqui, que é uma igreja nova, de 4 anos para cá. E todos vocês receberam de Deus, ou no seu ministério anterior, ou no ministério novo, no novo ministério, você que é novo convertido,
Deus deu para você algo que ninguém vai poder fazer. Você pode, de muitas maneiras, contribuir. Você pode animar um pastor. Você pode desafiar um obreiro, mas ajudar o obreiro, socorrer o obreiro. Não é só dizer aí, pastor, tem alguma coisa para eu fazer? Tem um monte de coisa. Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Tem um monte de coisa que você pode ajudar. Só que aí é você se encaixar dentro daquilo que a gente tem, ou então você propor algo que a gente não tem. Dia 27 de março, estou orando por isso. Estou assim com toda a minha alma, toda a minha força em Deus, trabalhando para o dia 27. Dia 27, você vai ter a oportunidade de receber do Senhor Deus um talento, 2 talentos, 5 talentos, aquilo que Deus te entender que tem capacidade. Nós precisamos de líderes que nos empurrem, que nos ajudem, que fiquem do nosso lado, nem à frente nem atrás. Você tem um chamado, porque existe um tempo e um propósito. Houve um tempo da gente não se abraçar, agora é tempo da gente se abraçar de novo. Então a gente tem médico aqui na igreja, a gente tem os irmãos que trabalham, e fala assim, pastor, está tudo acalmando. Não chegamos aonde a gente tem que chegar, mas está tudo acalmando. Isso faz o quê? Com que a gente redesperte, chega, a gente não aguenta mais ouvir, fica em casa. Alguém aqui aguenta isso? É insuportável. Então nós somos o quê? Desafiados a recomeçar, e você é desafiado a recomeçar. Você é desafiado a pegar o telefone e ligar para alguém que ainda está dentro de casa. Às vezes ele não está fazendo nada, mas ele, no churrasco ele vai, no almoço com os amigos ele vai, se tiver um jogo do time dele ele vai para o estádio, mas ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o time, e a vida está passando, ele esqueceu que a gente já voltou ao normal, ou quase normal, ou novo normal. O que eu posso fazer, pastor? Eu não sei, você que sabe. Salmo 119 diz que Deus, Ele conta esses segredos. Salmo 119 está dizendo, para que eu entenda os teus propósitos. Qual o teu propósito nisso tudo? Você é o que é, por quê? Porque foi sem querer. Não, você foi uma peça que Deus falou, escapuliu. Pega outro parafuso, pega outra mola, pega outra correia, pega outra engrenagem, pega outro motor. É isso, gente? Não é. Todos nós temos um chamado, e é tempo de quê? Da gente voltar a semear. É tempo, porque existe tempo para todo propósito. E agora nós temos um novo propósito e um novo tempo na nossa vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Deus tem incomodado os pastores. Essa noite, gente, se você perguntar ali, eu fiquei orando, pensa num homem que não dormiu. Deus, o que o Senhor quer? Depois de você pregar 1.000, 2.000 sermões, de você mergulhar nas escrituras, a dificuldade não é você pregar, mas é você pregar o que Deus quer que você pregue. Querido, você está no lugar certo para servir ao reino de Deus. Você está no lugar certo para viver o reino de Deus. Você está no lugar certo para experimentar a expansão do reino de Deus. Você está no lugar certo para viver o novo de Deus. Você está no lugar certo. E tem gente que está aqui que está sem igreja. E tem gente que está aqui que se recusa a ser batizado. Esse é o momento que você tem para ser integrado. Esse é o momento que você tem para recomeçar, para dar o teu primeiro passo, para voltar a dar o primeiro passo, dentro do propósito que Deus tem para a tua vida, dentro do chamado. Não fique olhando para trás e diga assim, pastor, mas eu errei lá atrás. Você errou? Parabéns, levanta, porque é para frente que se anda, meu irmão. É para frente que se anda, ninguém anda para trás. Deixando para trás as coisas que ficam, eu olho para frente e prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Daqui a pouco essa era vai passar, daqui a pouco esse tempo vai passar, e passa rápido demais. Por favor, não chegue diante de Deus e diga para Deus assim, Deus, eu enterrei o talento,
Deus vai falar: cadê o talento que eu te dei? Enterrei. Cadê o talento que eu te entreguei? Não, fiquei com medo. Eu acho que o Senhor é um Senhor severo, que colhe onde não plantou. Aí eu enterrei. Esse texto de Marcos 5 é um texto que combina o juízo com uma palavra chamada inferno. Eu não gosto nem de tocar nessa palavra, mas é uma doutrina que Jesus, ele fala: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, criado por diabo e seus anjos. Eu e você, enquanto a gente tem fôlego de vida, o coração da gente tem que estar nessa obra. Tempo a gente tem, agora é destinar o tempo que a gente tem para aquilo que Deus tem um propósito. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero fazer um apelo aqui para toda a igreja, para que todos vocês que já estão servindo em qualquer ministério, permaneçam firmes no dom que Deus te deu. Permaneçam firmes usando a unção que Deus te deu. Continue multiplicando os talentos que Deus te deu segundo a sua capacidade. Agora você que não tem servido, porque acha que não, porque eu não presto para isso, ou que não sabe aonde servir, eu quero orar por você, para que você tenha o privilégio de participar da obra do Senhor. Porque do mesmo jeito, o texto de Mateus 25 vai dizer para você: servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, entra no reino que vos é preparado desde antes da fundação do mundo. Se você quer encontrar um lugar de serviço da igreja, só coloca a mão no seu coração, diga: eu quero saber o meu lugar, eu preciso saber o dom que o Senhor me deu. Se você desistiu do teu chamado, da tua vocação, você um dia serviu a Deus, e hoje você está afastado, desviado, querido, Deus não te odeia não. Quem te odeia são as pessoas. Deus, Ele sempre te amou. Deus, Ele nunca esqueceu de você. Deus nunca perdeu você de vista. Deus não te abandonou. Deus não te desprezou. Deus não te descartou. A voz do Senhor tem sido ministrada ao teu coração há quanto tempo, querido? Se você quer voltar para o Senhor, coloca a mão no seu coração. Se você quer descobrir Deus, eu quero saber qual é o meu dom. Eu quero descobrir do Senhor qual é o meu dom. Bota a mão no seu coração. Se você quer fazer uma aliança com Cristo, não vou chamar ninguém aqui à frente, nós não temos feito isso. Mas se você quiser fazer, eu quero fazer uma aliança com Jesus Cristo, coloca a mão no seu coração. Deus e Pai querido, há tempo para tudo debaixo do sol, e há tempo para todo propósito. Nós hoje nos situamos no centro da tua vontade, é isso que a gente quer. A gente quer habitar no meio do teu propósito. Não nos deixa mentir para nós mesmos, não deixa a gente ser seduzido por palavras que nos afastam do Senhor. Não deixa que o nosso coração, Pai, seja partido, porque nós um dia fracassamos. Tanta gente começou de novo. A Bíblia é cheia, recheada de histórias de pessoas que tropeçaram, que caíram, e o Senhor levantou. Ó Pai, coloca sobre nossa cabeça o turbante sacerdotal hoje. Coloca vestes novas sobre a vida do teu povo. Ó Pai, faz essa palavra, Deus, moer os corações endurecidos. Faz essa palavra ser como um grande martelo que esmiuça a pedra. Tira de nós todo sentimento de conformismo. Tira de nós todo desejo de continuar vivendo em desertos. Tira de nós todo desejo, Pai, que fica ausente da prosperidade. Nos faz dar o primeiro passo. Nos aponta como uma bússola, Senhor Deus.
nos aponta como um norte verdadeiro. Desperta no nosso coração, Pai, o desejo de cuidar daquilo que é teu, de servir naquilo que é teu, de multiplicar aquilo que é teu. Pai, nós ansiamos pela tua volta e pelo teu reino. Nós hoje mais uma vez declaramos: Maranata, vem logo, Senhor. Mas não nos deixa distraídos, não deixa que os prazeres desse mundo, não deixa que as experiências desse mundo nos afastem para longe de Ti e nos convençam, Pai, de que nós não temos um caminho com o Senhor. Não deixa que a nossa oração, Pai, nos distancie do Senhor. Não deixa que as nossas desculpas, Pai, cheguem no Teu trono e fiquem sem uma resposta. Chama de novo o Teu povo, abençoa de novo a Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão se consertando com o Senhor, aqueles que estão fazendo uma aliança com o Senhor através de Seu Filho Jesus, o Senhor nunca os deixou, nunca os abandonou. Agora, Pai, escreve o nome dos Teus filhos no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante sua mão. Você tem um chamado. Tem uma canção que diz: eu tenho um chamado. Mas vamos deixar para a semana que vem. Você tem um chamado e tem um propósito, e esse propósito é personalíssimo. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom domingo. Eu vou pedir para os pastores irem para a porta para despedir da igreja. Eu também vou me encontrar com vocês. Nós vamos cantar a canção e depois nós estamos despedidos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Vai embora, mas despede de todo mundo que está perto de você. Deus abençoe.